dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gente pelo nosso canal, você que acompanha os nossos estudos, o nosso muito obrigada. Bom, nós iniciamos nesta manhã a continuação do capítulo 13 do livro Missionários, né, de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, né? E esse capítulo especificamente, ele traz em detalhes um processo de reencarnação. Continuando então, o Segismundo, ele já se encontra numa câmara, né, como diz o André Luiz, é um quartinho, a gente poderia dizer assim, né, um lugarzinho lá na residência de Raquel e Adelino, esperando o momento inicial de ligação com o corpo físico. E aí nesse quarto também estão diversos trabalhadores espirituais, né? Dentre eles tem o Herculano, que vai ser o espírito protetor do Segismundo, né? E também o Alexandre, que é o instrutor do André Luiz, que traz todas as informações para ele, que o acompanha aí nessa jornada, né? E nesse momento a gente vai se atentar ao grandioso trabalho do Alexandre, né? Que desde lá atrás, né, que a gente tem visto, desde muitos dias, ele vem dado todo o amparo, todo o apoio, dando palavras de consolo, de ânimo, de carinho para o Segismundo. Porque ele, como o espírito evoluído que era, ele sentia ali no Segismundo essa necessidade de dar esse amparo para ele, né? Você vê ali que naquele momento derradeiro ali dele, que ele já está quase fazendo a ligação já com o corpo físico, e ainda assim um possível recuo ainda do Segismundo, né? De tão difícil que era essa situação para ele, né? Porque assim, a gente ainda não nos é possível entender como que é essa agonia e esse desespero desse momento da reencarnação, né? Porque muitos de nós ainda sofrem pelo que está por vir, que no nosso caso é o desencarne. Mas segundo o próprio livro dos Espíritos, eles nos dizem que a perturbação é muito maior e, sobretudo, mais longa no encarne. Porque quando a gente desencarna, a gente sai de uma escravidão. E quando a gente encarna, a gente entra nela, né? Aí então, os espíritos construtores, né, que eram outros espíritos que estavam ali, né, trabalhando, ajudando, eles começam a fazer a magnetização do perispírito do Segismundo. E aí o André Luiz, sem entrar assim muito em detalhes nessa questão, ele diz que alguma coisa do Segismundo estava sendo eliminada, né? E aí ele conta assim pra gente o que ele via do Segismundo, que ele estava com um olhar mais vagueante, estava se tornando mais pálido, bem próprio, mesmo bem característico de quando, por exemplo, nós aqui encarnados vemos alguém que está desencarnando, sabe? Aquela pessoa que às vezes está bem doentinha e a gente olha, a gente às vezes fala assim, nossa, já está mais para lá que para cá. É mais ou menos assim. O Segismundo, né, a gente assim pode entender dessa parte aqui do André Luiz, mesmo que ele não entre em muitos detalhes, que ele já estava assim com o perispírito dele assim bem sendo prontinho mesmo para essa hora dessa ligação com o corpo. Já estava sendo retirado dele as reminiscências, né, as memórias, né, que ele tinha. Ele já estava sendo trabalhado todo o perispírito dele, porque até então ele tinha feito uma jornada,
lá no mundo espiritual. Então, o perispírito dele estava como? Né? Uma alimentação totalmente diferente da nossa, com os hábitos diferentes dos nossos. Então, a gente acredita que aqui nesse momento estava sendo mesmo trabalhado o perispírito, retirando todas essas impressões, vamos assim dizer, dele, para que ele tivesse bem prontinho, vamos dizer, bem resetado, bem zerado para iniciar essa nova jornada, né? E aí o Segismundo, ele estava, né, nessa situação assim, como ele já estava perdendo a visão dele espiritual que tinha, né, já estava sendo afunilada, a audição, né, todas essas percepções dele, então isso era um momento delicado. E o Alexandre, ele chama a atenção ali do Segismundo para que ele se concentrasse no trabalho, mesmo perdendo isso, assim, talvez isso assustasse um pouco ele, né? O Alexandre, ele para e fala: ó, Segismundo, vamos se concentrar, vamos ter fé, vamos ter calma, a gente precisa muito do teu auxílio nesse momento, né? Assim, dizendo pra gente que é realmente indispensável a nossa ajuda, por mais que a gente tenha toda uma espiritualidade trabalhando e nos assistindo sempre, que é necessário o nosso amparo em todos os momentos também, né? E ele fala, né, pro Segismundo, o Alexandre, ele fala: Segismundo, se imagine já dentro do útero da sua mãe, se imagina mesmo como um feto, né, se faça pequeno, ele fala. Já assim, o Segismundo já ia entrando em sintonia, entrando no mesmo clima ali, nas mesmas vibrações com a Raquel, né, que seria a sua mãe. Então já foi ali pensando, né, se imaginando mesmo como um feto ali no útero materno, né? E aí, sobre o olhar muito atento do André Luiz, ele viu que o Segismundo foi ficando com o perispírito cada vez menor, os trabalhadores lá, né, magnetizando, e dentro de alguns minutos a gente vê o perispírito pequenininho. Aqui nessa imagem, gente, que eu peguei, foi uma imagem na internet, ele traz o perispírito como um bebezinho, mas não é o que André Luiz nos conta, né? Ele fala que o Segismundo apresentava a forma de uma criança, não de um bebê, né? Trouxe mais mesmo para a gente ilustrar. E quando ele fala criança, a gente pensa, né? Será que é uma criança de uma aparência de que idade? 4 aninhos, 7 aninhos talvez, né? Porque 7 anos, como a gente vai ver aqui pra frente, né? É quando realmente termina o processo reencarnatório, é quando o perispírito cola todinho no corpo físico, com 7 anos. Então, talvez esse formato de criança seja esse, né? E não um bebezinho, né? Mas assim, o André Luiz, ele não se conformava com tudo aquilo. Ele jamais imaginou que um processo reencarnatório desse assim tanto trabalho, que tivesse tanto trabalho envolvido por trás, né? Porque assim, ele que era médico, que provavelmente via, né, grávidas, né, embora não era a especialidade dele, mas via processos de reencarne aqui na Terra, né? Quantos milhões de nascimentos não tem todo dia, né? E ele jamais imaginou que por trás daquele nascimento houvesse tanto trabalho, né? Tivesse tanta coisa para os espíritos amigos fazerem, né? Aí o Alexandre, ele vem com um puxãozinho de orelha, na verdade, pra gente, que ele fala que o paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscurecem o sentido divino da verdadeira religião aqui na crosta terrestre, né? A gente já falou disso em algumas outras oportunidades, mas para nós que ainda só se sente plenamente feliz nos fins de semana, a gente que gosta de sair para comer, porque se você não sai para comer você se sente feliz,
ou então que gosta de ir em festas, só gosta de estar em reuniões, né, assim, com os amigos, ou então, né, que goste apenas, assim, só se sente plenamente feliz nas férias, né, vamos por assim. Eu tenho uma péssima notícia para todos nós, né, que não é isso que a gente veio fazer aqui na Terra, né, gente? Inclusive, a gente lembra, né, nessa hora, de uma passagem que Jesus diz lá em João capítulo 5. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando Jesus ele conta essa passagem aqui, ele está num lugar lá, eles chamam de tanque de Betesda, que era um tanque mesmo, um lugar onde tinha água e tudo mais, que as pessoas iam para serem curados, né? E quando Jesus vai até esse lugar, era um sábado. E o sábado, ele até hoje, né, considerado para os judeus sagrado. É um dia que você não pode fazer um monte de coisa, tem um monte de restrições. Por quê? Porque por conta... eles pegam isso lá na Gênesis, né, que foi feita toda a criação, né, Deus fez tudo, e aí no dia de sábado, ele deu o dia de sábado para contemplar, né, tudo que foi criado. Então no dia de sábado era um dia muito sagrado, é um dia muito sagrado para os judeus, e Jesus, mesmo sendo sábado, ele encontra essa oportunidade de trabalho e ele cura um dos paralíticos que está lá nesse tanque. Porque ele vê que esse paralítico, ele já estava em condição de receber essa cura, né, e tudo mais. Inclusive depois Jesus vai, encontra, fala mais ou menos assim para ele: vai, não peques mais, né, aproveite essa oportunidade, algo nesse sentido. Então, assim, Jesus, ele trazia esse espírito do trabalho a todo momento, né? Em todo tempo ele trabalhava. Deus trabalha, Jesus trabalha. Então, assim, por que a gente não vai trabalhar, né? Por que a gente vai deixar de arregaçar as mangas quando preciso, se lançar ao trabalho quando preciso, né? Bom, aí o Alexandre, ele continua o ensinamento a respeito do reencarne, né? Ele fala que nada mais é do que como desencarne, mas com uma facilidade maior por conta da plasticidade que o corpo espiritual apresenta em relação ao corpo físico, né? Assim, facilidade não na questão psicológica, como a gente acabou de ver aqui, né? Mas, assim, de certa forma, uma questão física, porque o perispírito, ele é mais sutil, ele é mais etéreo, ele é mais fácil de moldar, né, como diz aqui. A gente não vai entrar muito a fundo nesse assunto de composição de perispírito, né, porque merece aí uma atenção especial, um estudo à parte, mas, assim, falando de uma maneira geral, o perispírito nos mundos inferiores, ele é mais grosseiro, né, diferente nos planos mais evoluídos, né, que o perispírito, ele é mais espírito, vamos assim dizer, né? Ele é mais etéreo, ele é mais quintessenciado. Aí, para explicar essa questão, né, da plasticidade, o que eu pensei? Trazer esse exemplo bem simples de uma massa de pão, né? Imaginemos nós, assim, uma massinha de pão caseira, assim, bem fofinha, bem gostosa da gente trabalhar, né? Esse seria o perispírito. Agora vamos pensar que a gente estava lá fazendo a massa e a gente não tem muito jeito para coisa, e aí colocou muita farinha. Aí ficou aquele trem duro, sabe? Aquela massinha dura que você fala assim, passei do ponto. Então esse seria mais ou menos o corpo físico. Ambos são matéria, né? Tanto a massinha mole e a massinha mais dura são matéria da mesma maneira. Só que esse pãozinho que está com muita farinha, ele vai ser mais difícil de moldar, de fazer qualquer coisa com ele, não vai ficar igual, né? É mais difícil, vai ter que trabalhar mais ele. Então esse seria o corpo físico nosso, né? Lá na Gênesis, pessoal, no capítulo 11, ele traz pra gente sobre a Gênese espiritual. E aí,
um trechinho legal aqui da gente comentar, porque é justamente o que estava acontecendo com o Segismundo. Ele conta aqui, né? Fala o seguinte, olha, vamos imaginar que esse ímã aqui, ele é um espírito, e esse ímã aqui, ele é o corpo físico, certo? O vermelhinho, corpo físico, e o azul, o espírito. Então, ele fala o seguinte, ó, quando o espírito tem que encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que nada mais é do que a expansão do perispírito, né? Ou seja, o perispírito que está envolvendo aqui, né? Tem um laço fluídico que o liga ao germe. O germe seria o que, gente? A célula ovo, né? Que é formado pelo óvulo, né, feminino, e o espermatozoide. Então, é aquela célula única, a primeira célula que se forma na fecundação. Né? Então, o germe que ele fala aqui seria essa célula ovo, essa primeira célula que é formada. Então, esse espírito, ele se liga ao germe, o germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Então, desde quando se forma essa única célula, cria-se ali o princípio vital. E o princípio vital, então, atrai o perispírito, né? À medida que o germe vai se desenvolvendo, vai ficando maior, o perispírito se une molécula a molécula, por intermédio do seu perispírito. Então, o perispírito vai trazendo, vamos assim dizer, né? Aí, o espírito se germina Aí, por intermédio do seu perispírito, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, a união é completa. Então, nasce o ser para a vida exterior. Então, assim, a gente tem o germe, que tem o princípio vital, ele atrai, né, ele tem essa força de atração que o perispírito vai e liga-se a, então, o corpo físico. E aí, para a gente ver essa questão também, eu trouxe aqui um videozinho, que ele é bem rapidinho que eu vou mostrar. Vamos ver se vai abrir. É o seguinte, esse videozinho, ele foi feito a partir de 17 mil fotos, na verdade, ele completo, né? Mas o que eu gostaria de mostrar é um grãozinho de feijão que vai se desenvolvendo. A cada 10 minutos foi tirada essa foto, né? Quase 10 minutos eles tiraram essa fotinha. Então, aqui mostra bem essa questão, né, do espírito que se enraiza no corpo físico. E é bem o que essa plantinha traz pra gente, né? O espírito vai se enraizando na terra, né, que seria o nosso corpo físico, e quando pronto, ela nasce, a plantinha nasce. Aqui ficou um pouquinho escuro, não deu para enxergar muito bem, mas ele é bem bonitinho esse videozinho e ele traz exatamente essa questão pra gente. Aí ele continua, né, com o crescimento da plantinha e tudo mais. Bom, deixa eu passar aqui. Isso aí. Aí, gente, continuando o raciocínio aqui que ele traz na Gênese, por um efeito contrário, né, entre perispírito e matéria carnal, que se efetuara por influência do princípio vital que o germe tinha, a união acaba quando esse princípio deixa de atuar, em consequência da desorganização do corpo, mantida que era por uma força atuante, né, que ele tinha essa força. Tal união se desfaz logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito vai se desprendendo, molécula a molécula, conforme havia se unido, né? Então, com isso, ele vai se desprendendo, é restituída então a liberdade ao espírito. Então, daí a gente pode concluir o quê?
que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo físico, mas sim a morte do corpo que causa a partida do espírito. Bom, voltando ao capítulo, gente, algumas informações importantes que a gente não pode deixar de notar, né? Não existem dois reencarnes ou desencarnes completamente iguais, né? Cada um vai de acordo com o estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta, né, no caso do encarne, ou então na libertação dos seus veículos carnais, né, no caso do desencarne. Para espíritos, né, gente, que ainda não tem esse conhecimento necessário, ou então até sabe sobre esses mecanismos, sobre essas questões, né, de encarne e desencarne, mas ainda não internalizou isso, vamos assim dizer, né, que sabe, mas ainda não colocou isso para si, esse conhecimento. Essa passagem, na verdade, acaba sendo uma punição. A gente acaba não enxergando o desencarne, né, o encarne como uma oportunidade. Então, com isso, o que acontece? A gente sofre, a gente tem medo, né? Quantos de nós ainda não temem a morte, não temem um momento do desencarne, ou então desencarne de entes queridos, entes próximos? Então, essa questão do medo, a gente tem que tratar com carinho, porque se a gente já tem o conhecimento, a gente tem que internalizar isso e entender que é uma passagem, é uma oportunidade e que é inerente a todos nós. Então, assim, a gente vive com medo de sofrer um acidente, vive com medo de morrer na esquina, de, sabe, qualquer coisa nesse sentido. Uma doença, quando já fica doente, já fica daquele jeito, já preocupado. E não é assim, né? A gente tem que tratar com serenidade, com fé, sempre lembrando que tudo está de acordo com as leis divinas, né, que Deus está sob o comando de tudo, né? A reencarnação do Segismundo é igual à grande maioria dos espíritos que habitam aqui na Terra, né? Então, nem muito mal, nem muito bom. Então, eu acredito que muitos de nós tenham passado por algo parecido aqui, né, no caso de Segismundo. A gente tenha passado alguma coisa aí semelhante a que ele está passando também, né? Espíritos de esferas mais baixas exigem laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores do bem. Então, assim, aqueles espíritos mais ignorantes, que são mais arraigados ao mal, eles, vamos dizer assim, que acabam dando mais trabalho, né? Dentro da literatura espírita, a gente pode encontrar, assim, vários contos, várias histórias falando a respeito disso, né? Mas, assim, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês é uma história que é contada lá no livro Libertação, que é também do André Luiz, alguns livros aqui para frente dos nossos estudos, né? Em que o André Luiz, ele conta pra gente da história de Matilde, né? Que era um espírito maravilhoso, evoluído, né? E ela vai até Gúbio, que era um instrutor de André Luiz, que nem no caso aqui é o Alexandre, né, que está ajudando André Luiz e tal. Lá é o Gúbio. Aí a Matilde vai até o Gúbio e conversa, fala: ai, Gúbio, sabe o que é? O meu filho Gregório, gente, ele era um chefe de uma falange de espíritos inferiores. Então, assim, ele causava obsessão em pessoas encarnadas, enfim. Resumidamente, assim, ele era uma pessoa maligna, muito maldosa. Só que aí a Matilde vai e explica para o Gúbio, né? Fala assim: eu já percebo, Gúbio, que ele já sente uma certa influência, que já tem uma luzinha ali no Gregório, que ele já está apto a receber o nosso auxílio. Vá até as trevas, né? Me ajude, né, com ele, que aí na hora certa, no momento certo, eu também vou lá e a gente já resolve isso daí, vamos assim dizer, né? Então aí Gúbio vai com o André Luiz anota tudo pra gente, tá tudo certinho no livro, né? Com maiores detalhes, mas assim, por onde eles vão passando, eles vão semeando bem.
eles vão ajudando várias pessoas, inclusive subordinados do Gregório, né? Eles vão, ajudam, param, então assim, é maravilhoso, né? E aí realmente, quando o Gúbio chega lá com o André Luiz e vai e conversa com o Gregório, aí a Matilde também aparece e consegue então resgatar o seu filho amado, né? Depois de anos, né, de séculos, eu acho, se não me engano, assim, de muita maldade, eles conseguem resgatar. Então, assim, você vê como que esse trabalho, né, de espíritos menos esclarecidos, como que exige da espiritualidade, né? Então, que a gente, não que a gente seja maligno, mas que a gente seja a pessoa que trabalhe, não a pessoa que dê trabalho, né? Que a gente consiga ser esses espíritos que prestam um auxílio, né? A maternidade e a paternidade são sempre, sempre, sempre divinas, gente. Por que eu falo dessa maneira? Porque aqui na Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, quantas coisas que a gente não vê, né, por aí, que a gente, assim, fica muito sensibilizado, né, nos causa comoção. Citando aqui alguns exemplos, né, por exemplo, assim, uma menina que se torna mãe com 12 anos de idade, ou então com o caso assim de uma deficiente mental que acaba sofrendo um estupro e daí ela engravida, ou então o caso assim de uma mãe que tem uma bebezinha de 2 meses e aí ela acaba desencarnando e aí essa bebezinha de 2 meses fica sob a tutela do pai, por exemplo, e várias outras coisas que a gente sabe, né? Então, assim, pessoal, longe de querer atacar, né, os algozes dessas pessoas que cometem esses males, né, para as outras, né, porque para a gente só cabe mesmo muita prece, muita oração, muitas vibrações para que eles consigam aí, né, um dia chegar no esclarecimento necessário. Mas a gente não pode esquecer que quando há a vontade de Deus, há auxílio e amparo indistintamente. Nunca falta. Se é sob a vontade de Deus, por mais difícil que seja para a gente, para os nossos olhos ainda muito limitados, com a questão dessa vida, não olhando, né, o passado e todo o resgate que está sendo feito ali. Então, assim, que a gente tenha esses olhos de que está tudo de acordo com a vontade de Deus e que há sempre todo o amparo da espiritualidade amiga para isso, né? Continuando, no caso de espíritos menos elevados, como espíritos assim desequilibrados, né, ignorantes, sem conhecimento, existem 2 situações que a gente pode falar sobre os pais e o reencarnante serem estes seres desequilibrados, né, que por conta disso, muitas vezes, essa encarnação acaba sendo de maneira compulsória, né? Assim, eles não têm preparo nenhum, né, para receber, mas a espiritualidade, ela vê ali a oportunidade de melhora daquele espírito reencarnante, por mais que aquele meio onde o encarne vai acontecer seja difícil, né, mas eles vão lá, eles dão um jeitinho para que esse encarne ocorra, né? Então, de maneira às vezes compulsória. Ou então também a gente pode ver sobre questão de pais serem desequilibrados, né? Ter aquele assim, nascer naquele meio difícil, numa situação difícil, às vezes por questão financeira, questão social, mas o reencarnante ser uma pessoa esclarecida. Na verdade, o Alexandre até chama de espíritos heróicos, que eles escolhem passar por essas provas, escolhem nascer naquele lar difícil para que ele possa colher dali as melhores provas, né? Retirar os melhores proveitos possível daquela situação, né? Com, sempre, lógico, muita fé e muita coragem, porque a gente viu aqui, né, que a Raquel, ela dispunha de toda
bagagem espiritual para poder dar o auxílio que todos eles estavam fazendo ali, né? Tudo que estava acontecendo ali era muito mérito, não só do Segismundo, mas também da Raquel, que estava ali encarnada. E aqui, nesse caso que eu estou dizendo, já é o contrário, já é assim, a pessoa que quer reencarnar, ela tem todo o mérito, só que o meio não contribui em nadinha. Então, a espiritualidade amiga, elas têm, assim, muito trabalho para ajudar, é uma ajuda muito difícil, muitas vezes o feto sofre, né, desde a gestação da mãe, é aquela gestação difícil, né, a gente vê, né, tantas mães desequilibradas por aí, né, gente? Então, assim, é esses casos, assim, que acontecem também, né, esses espíritos que vêm e tentam, a partir dessas provas, retirarem os melhores proveitos possível. E aí, nessa questão, né, de reencarne difícil, né, dessas questões, assim, difíceis, o André Luiz, ele se lembra, de fato, de muitas doenças genéticas e hereditárias que ele via aqui na Terra, né, que até então, o que a gente enxerga com piedade, com dó, na verdade, são santificadas alegrias para o espírito, para que ele possa passar por aquilo e possa sair muito mais fortalecido, né? E a gente é muito assim, a gente enxerga só um ponto e a gente é muito do imediatismo, né? A gente quer, assim, que, por exemplo, uma criança, um filho nosso que nasça com problema de saúde, qualquer probleminha que seja, a gente quer que, assim, rapidamente já seja curado, né, que já sare de uma vez para viver aí a vida tranquilamente, sem nenhuma preocupação, né? Mas a gente vai ver na outra aula, né? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, a gente vai contar uma outra historinha aqui para vocês, de que como é importante a gente ter paciência e saber esperar a hora de Deus, né, a hora certa, para que as nossas curas, né, esses nossos alívios, assim, aconteçam da maneira correta e na hora correta. Tá joia, pessoal? A gente espera todos vocês aqui. Um ótimo domingo para todo mundo e até a próxima.